No ano de 2000, o Nintendo 64 recebia seu último game de Fórmula 1, F1 Racing Championship. Saiu na Europa e em alguns poucos países fora dela. E graças a Gradiente, o Brasil recebeu sua versão oficial do game. Existiam até revistas na época dizendo: "Ahá, uhu, o F1 é nosso", para quem lembra, né? O game contava com um modo arcade e um modo de simulação. O jogo contava com os pilotos e carros oficiais da temporada de 1999. Apesar de ter saído em 2000, a temporada era do ano anterior. Além das pistas, isso incluiu a pista nova da Malásia, que era um novo grande prêmio que se passava em uma região de deserto. Era possível ajustar as partes dos carros para que ficassem de acordo com cada jogador, além de ter a opção de clima dinâmico, algo que já era muito incrível naquela época e até hoje em dia alguns jogos de corrida de simulação não têm. Era possível, inclusive, ver as marcas nos pneus quando o carro saía para uma parte com terra ou até mesmo com grama, algo que era muito surpreendente até hoje em dia, né? O clima dinâmico era um dos pontos mais legais do jogo, pois a previsão do tempo nem sempre te dava 100% de certeza sobre a chuva ou sobre o fim da chuva durante a corrida. E por falar em clima, a chuva causava um efeito real na jogabilidade do game, fazendo com que o uso de pneus de chuva fosse quase que obrigatório para conseguir manter o carro na pista. E além disso, você tinha que contar também com efeitos de trovões, às vezes a chuva era de maior ou de menor intensidade. Era realmente surpreendente. Alguns circuitos, por exemplo, depois de algum tempo com a chuva, você conseguia ver poças de água em algumas partes na pista que atrapalhavam realmente o jogador. E também era legal você ver a mudança de clima, às vezes começava a ficar mais nublado ou o sol começava a aparecer entre as nuvens, tudo isso no Nintendo 64. It's raining. Change to wet weather tires. Os carros foram muito bem caprichados nesse jogo, com seus patrocínios e até mesmo com o som dos motores diferentes. O desempenho dos carros também era diferente como esperado, e o som do jogo, de um modo geral, é realmente incrível. Por exemplo, veja em Mônaco. Além do som diferente ao entrar, como por exemplo no túnel de Mônaco, era também possível apreciar o sol refletindo sobre os carros, ou jogando seu raio diretamente sobre o rosto do jogador ao fazer uma curva ou traçar uma reta. A jogabilidade também é um ponto forte do game. Não é um jogo difícil de se aprender, e para quem quiser jogar de forma mais casual, o modo arcade pode ser ideal. Eu não tenho como falar de F1 Racing Championship sem frisar seu áudio e os gráficos de seus carros. Prestem atenção em como o som do motor dessa BAR é diferente do da McLaren e da Ferrari mostrados anteriormente. Se liga só!
Legal, né? É realmente de cair o queixo, cara. Era possível ver detalhes como o calor saindo do motor do carro na parte traseira durante o grid de largada, sem falar em toda a emoção que a corrida traz. O game consegue reproduzir bem todo o espírito e o clima da Fórmula 1 no final da década de 90 e no início dos anos 2000. Os mapas do jogo foram usados com a ajuda de GPS. Eles tiveram que usar GPS para criar os modelos em 3D dos circuitos na própria engine que a empresa criou na época, a Video System. Além desse enorme trabalho para a aplicação do GPS, a criação das físicas do jogo também foi algo desafiador e pasmem, galera, pasmem. Foram apenas 12 pessoas que fizeram esse game no período de um ano. Isso mesmo, esse game saiu em um ano por apenas 12 pessoas na produção. A equipe da Williams também estava de carro novo e de pilotos novos. Ralf Schumacher estreava na escuderia e as cores do carro mudaram também drasticamente para um tom mais avermelhado. Nesta temporada, o principal patrocinador da equipe Williams era Winfield. A Winfield tinha as cores vermelha e branca, por isso o carro passou também a levar essas cores bem parecidas. Eu vou falar um pouco para vocês agora sobre os brasileiros que participaram dessa temporada, né? Nós tivemos alguns brasileiros nesse jogo, né? Nós tivemos o Pedro Paulo Diniz com a Red Bull Sauber, né? Nós tivemos o Rubens Barrichello, que nessa época também era da Stewart, né? Foi a última temporada da Stewart essa, né? Depois a Stewart faliu, né? E nós também tivemos o Ricardo Zonta, que estava na BAR, né? Na British American Racing, que também estava fazendo sua estreia usando o motor Renault nessa época aqui da Fórmula 1. Então nós temos 3 brasileiros nesse jogo aqui, uma parada muito legal e um dos motivos que fazia também eu gostar demais desse game, né? Além, claro, de ter a disputa épica entre Mika Hakkinen e Michael Schumacher. O modo arcade também contava com um layout de tela diferente na seleção dos carros, como vocês podem ver. A corrida contava com assistência nos freios e com checkpoints. Os jogadores tinham que chegar até os checkpoints dentro do tempo para não serem eliminados e ainda tinham objetivos na corrida, como por exemplo, chegar no mínimo em determinada posição para poder se classificar para a próxima fase. Checkpoint! F1 Racing Championship tinha uma variedade linda de detalhes, pistas, modos de jogo e de carros. Era possível até mesmo ver o disco dos freios ficando vermelhos quando freávamos bruscamente, e por falar nisso, ao colocar os danos do carro no modo realista, no modo de simulação, era melhor você ter muito cuidado, pois os danos físicos alteravam e muito no desempenho do carro. Vejam só como essa Arrows do Pedro de la Rosa era estilosa e dava também um tom a mais na variedade de carros do jogo, que também era algo que era muito bacana, pois tinha uma paleta totalmente diferenciada de cores, né, durante a corrida, né? Acho que essa é uma das belezas desse game no Nintendo 64. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. O nosso vídeo já vai chegando ao final aqui. Quero agradecer a todos. Esse aí foi o nosso primeiro vídeo dessa sessão especial aí do Retro 64. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o F1 Racing Championship. Muito obrigado a todos que embarcaram na nossa nave atemporal, galera. Nós voltamos hoje com a nossa nave e com a máquina do tempo para o ano de 1999, para o ano de 2000, para ser mais exato, onde nós tínhamos o Nintendo 64 ali já perto do final da vida, do início de uma nova geração, uma época muito boa, muito feliz, e espero que vocês tenham gostado. Encerro o vídeo aqui com um pouco aí do nosso querido Rubens Barrichello correndo em Interlagos, né? Nosso autódromo da Fórmula 1 no Brasil. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Esse aí foi o F1 Racing Championship.
estamos juntos e até o próximo vídeo para nós embarcarmos em mais uma viagem no tempo. Para onde será que nós vamos da próxima vez? Para qual jogo de Nintendo 64? Para qual jogo de Nintendo GameCube? Qual será o próximo console a ser abordado aqui na nossa máquina do tempo? Deixe seu comentário aí, dê sugestões, estamos juntos e é isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Esse, sem sombra de dúvidas, foi um dos melhores jogos de Fórmula 1 de todos os tempos, na minha opinião, galera. Não poderia encerrar sem dar essa última cartada, esse último veredito, né? Nintendo 64, que teve outros jogos bons de Fórmula 1, assim como o PlayStation 1 na época, mas F1 Racing Championship tem um lugar também grande no meu coração. Super recomendo e quem não conhece já pode passar a conhecer. Todo o conteúdo feito nesse vídeo foi gravado diretamente do console. Valeu, um abraço!